Por que muitas pessoas ridicularizam, zombam o espiritismo? Ainda que eu explique com serenidade e bases científicas, muitos colegas, inclusive com formação em psicologia, sempre desdenham e ironizam. A vida é assim mesmo? Existem duas grandes razões para que exista esse processo de rejeição do espiritismo. O primeiro é um motivo religioso. Houve uma época em que, de certa maneira, havia uma oposição ao movimento espírita dentro dos ambientes religiosos. Era um momento diferente desse, em que as religiões possuíam um papel muito mais crítico na sociedade, muito mais ácido, de separar, de dividir. Isso não existe mais. Esse movimento já não existe. Nós vencemos essa etapa. E hoje nós somos, na verdade, muito mais próximos do que no passado. Nós hoje estamos muito bem no sentido da integração entre as doutrinas religiosas e se aproximar, porque a própria pandemia, ela mostrou que, na verdade, nós temos mais é que nos unir para socorrer os que mais padecem. Então, já faz um tempo, já vinha não só da pandemia, mas de antes, um processo de aproximação das doutrinas. Essa dificuldade que muitas vezes tivemos no passado, ela desaparecia. E de onde vinha essa dificuldade que as religiões possuíam? Elas vinham exatamente da conceituação equivocada do espiritismo. Até a década de 60, todas as doutrinas que apresentavam qualquer comunicação com o mundo espiritual eram rotuladas como se fossem espiritismo, qualquer uma. Em qualquer ambiente que eu fosse e que existisse uma manifestação espiritual, é espiritismo. Mas foi exatamente o trabalho persistente dos nossos precursores, dos grandes divulgadores da doutrina, dos anos 50, 40, 60, e aí eu incluiria Divaldo Franco como sendo um grande expoente nesse sentido, as obras de Chico Xavier, o trabalho diligente feito por professor José Raul Teixeira, foi muito importante para que essa conceituação mudasse. E hoje o espiritismo é bem mais compreendido, bem mais entendido, e existe ainda algumas pessoas com essa posição, mas a tendência é que isso diminua. E o segundo grupo que também apresentava resistências ao espiritismo eram as academias científicas. Por quê? A motivação era outra. As academias de ciências, elas têm uma tendência a serem materialistas, a negarem a existência do espiritual, a considerar o homem apenas como o fruto de um acidente biológico, como se nós não tivéssemos nada, nenhuma porção espiritual dentro de nós. E isso conduziu muitos cientistas a construírem teses, ideias e de certa maneira, uma corrente de pensamento que tenta negar as realidades espirituais que nós, dentro da doutrina espírita, apresentamos. Só que dentro da própria ciência materialista, como que se fosse a fórceps, eles estão se curvando à espiritualidade das coisas, não necessariamente ao espiritismo, mas às verdades espíritas. Cada vez mais a ciência se aproxima da ideia de que a alma existe, com as experiências de quase morte, com os fenômenos do coma que acontecem e que os médicos ficam surpresos com a capacidade das pessoas de conseguirem explicar determinadas coisas que não poderiam saber porque estavam em coma. Como também na área da psicologia, os avanços que a psicologia transpessoal, que a psicologia positiva tem feito em todos nós, oferecendo leituras bastante interessantes sobre a imortalidade, e agora, mais recentemente, a constelação familiar, falando que em nós existe alguma coisa de não material, chamada de um campo, e que o campo transfere as energias de um ponto para o outro. Essas movimentações dentro da própria academia estão, de certa maneira, também servindo para que isso aconteça. Mas se eu puder dar uma sugestão a você, não discuta, não teme. Melhor estratégia para divulgarmos o espiritismo é mostrarmos a nossa conduta. A gente nunca deve oferecer aquilo que as pessoas não querem ouvir. Então a gente convive com os outros e sempre que possível diz, não, eu não quero fazer isso. Minha doutrina considera que isso não é bom por causa de tal coisa. Mas a gente não precisa ficar, olha, mas o espírito existe. Você simplesmente vive a doutrina
e deixa que os outros percebam que as nossas vidas podem ser profundamente modificadas se nós tivermos uma leitura diferente. Então, enquanto as pessoas vão defender o aborto de uma criança anencéfala, você poderá dizer, não apoio essa ideia por causa de determinados conceitos. Então, entender a vida por outro ângulo ajuda muito do que teimar e discutir do ponto de vista de ideias com aqueles que não querem aceitar.